A enfermeira se atreveu a dizer: Senhor, sua filha não é autista, ela só precisa de uma mãe. Márcia Santos respirou fundo antes de encarar o homem mais poderoso que já havia conhecido. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava o estetoscópio ao redor do pescoço, sabendo que as próximas palavras poderiam custar seu emprego. Foi então que ela viu Ricardo Mendonça caminhando pelo corredor com aquela expressão furiosa que já conhecia bem. Há 3 semanas, acompanhava os exames intermináveis de Sofia, a filha dele de 7 anos, e não aguentava mais ver a criança sendo submetida a procedimentos desnecessários. Dr. Carvalho disse que os resultados saem hoje, murmurou ele ao celular, claramente irritado. Não aceito mais adiamentos. Minha filha precisa de um diagnóstico definitivo. Márcia se aproximou devagar, o coração batendo forte. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria cruzar, mas algo dentro dela gritava que precisava falar. Senhor Mendonça, chamou ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Ele virou o rosto na direção dela, os olhos cinzentos carregados de impaciência. Ricardo Mendonça era conhecido em São Paulo como um dos empresários mais bem-sucedidos do setor de tecnologia, mas ali no hospital, vestindo uma camisa social amarrotada e com olheiras profundas, parecia apenas um pai desesperado. O que foi agora? Perguntou ele, encerrando a ligação abruptamente. Se é sobre os horários dos exames, já conversei com a administração. Márcia engoliu em seco. Aos 28 anos, formada há apenas 3 anos, nunca havia enfrentado uma situação como aquela. Mas toda vez que via Sofia sentada sozinha na sala de espera, brincando silenciosamente com um ursinho de pelúcia desgastado, sentia o peito apertar. Senhor, preciso lhe dizer algo sobre sua filha, começou ela, as palavras saindo antes que perdesse a coragem. Se há alguma complicação nos exames, fale direto. Ele retrucou claramente sem paciência para rodeios. Sua filha não é autista, disse Márcia, observando o rosto dele endurecer imediatamente. Ela só precisa de uma mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a encarou com uma mistura de choque e raiva crescente, as mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Como se atreve? Ele explodiu, a voz ecoando pelo corredor vazio. Quem você pensa que é para dar diagnósticos? Você é uma simples enfermeira. Márcia sentiu o sangue subir ao rosto, mas não recuou. Havia passado horas observando Sofia, vendo como a menina se comportava diferente quando estava sozinha, como seus olhos se iluminavam quando alguém lhe dava atenção genuína. Eu sei que não tenho autoridade para isso, admitiu ela, a voz trêmula mas determinada. Mas passo mais tempo com Sofia do que qualquer médico aqui. Vejo como ela reage, como se comporta quando ninguém está olhando. Você não sabe nada sobre minha família. Ricardo avançou um passo, o dedo indicador apontado na direção dela. Minha filha tem um distúrbio sério que precisa ser tratado. 5 especialistas já confirmaram sinais claros de autismo. E quantos desses especialistas perguntaram para ela sobre a mãe? Márcia rebateu, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. Quantos perguntaram por que ela desenha sempre a mesma mulher de cabelos longos que nunca conheceu? O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras pareceram fugir. Como você sabe sobre os desenhos? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Porque converso com ela, respondeu Márcia simplesmente. Porque quando você não está aqui, ela fala. Conta histórias, faz perguntas, ri. Ontem ela me perguntou se eu conhecia a mamãe dela no céu. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, uma expressão de confusão substituindo a raiva anterior. Pela primeira vez em semanas, Márcia viu algo além de impaciência em seus olhos. Isso é impossível, murmurou ele. Sofia não fala com estranhos. Mal fala comigo. Talvez porque você nunca perguntou as coisas certas, sugeriu Márcia, a voz mais suave agora. Senhor Mendonça, posso fazer uma pergunta pessoal?
Ele a olhou desconfiado, mas acenou com a cabeça. Quando foi a última vez que vocês dois simplesmente conversaram? Não sobre médicos ou exames, mas sobre coisas de criança, sobre sonhos, medos, o que ela gosta de fazer. Ricardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia lembrar. Nos últimos 2 anos, desde que os sintomas de Sofia começaram, todas as conversas entre eles giravam em torno de tratamentos, especialistas e terapias. Eu trabalho muito, disse ele finalmente, a voz defensiva, para garantir que ela tenha o melhor tratamento possível. E quem cuida dela quando você está trabalhando? Dona Helena, a governanta. Está conosco há 4 anos. É muito competente. Márcia assentiu, mas algo na expressão dela fez Ricardo se sentir desconfortável. Senhor Mendonça, ela continuou cautelosamente. Sofia me contou que Dona Helena disse que pessoas que fazem muitas perguntas sobre mamães que foram embora ficam doentes. Ela tem medo de ficar doente se falar sobre a mãe. O mundo pareceu parar ao redor de Ricardo. Ele se lembrava vagamente de Helena mencionando algo sobre não estimular fantasias em Sofia, mas nunca havia prestado atenção real nas palavras. Isso é ridículo, disse ele, mas a convicção havia desaparecido da voz. Helena só quer proteger Sofia de lembranças dolorosas. Proteger ou controlar? Perguntou Márcia gentilmente. Antes que Ricardo pudesse responder, a doutora Fernanda Almeida apareceu no corredor, uma pasta nas mãos e expressão séria no rosto. Era a neurologista pediatra mais renomada de São Paulo, contratada especificamente para o caso de Sofia. Senhor Mendonça, preciso falar com o senhor, disse ela, olhando rapidamente para Márcia com desaprovação. Em particular. Pode falar na frente da enfermeira Santos, Ricardo respondeu, surpreendendo tanto Márcia quanto a médica. Doutora Fernanda hesitou por um momento antes de abrir a pasta. Os últimos exames de Sofia não mostram nenhuma indicação neurológica de autismo, anunciou ela. Na verdade, todos os testes indicam desenvolvimento cognitivo e emocional completamente normal para a idade. Márcia sentiu uma mistura de alívio e vindição, mas manteve a expressão neutra. Ricardo, por outro lado, parecia completamente perdido. Como isso é possível? Perguntou ele. O Dr. Silveira disse que ela apresentava sinais claros. Comportamentos podem ser influenciados por fatores ambientais e emocionais, explicou a doutora, lançando um olhar significativo para Márcia. Crianças podem desenvolver padrões que imitam distúrbios quando estão lidando com trauma emocional ou carência afetiva. Trauma emocional? Ricardo repetiu, a voz quase inaudível. Senhor Mendonça, a médica continuou cuidadosamente. Quando conversamos ontem, Sofia se mostrou muito comunicativa. Ela me contou sobre uma mulher nos seus sonhos que canta cantigas de ninar e penteia seu cabelo. Também mencionou que tem medo de fazer perguntas porque deixa as pessoas bravas. Ricardo se apoiou na parede, como se as pernas tivessem perdido a força. Márcia resistiu ao impulso de se aproximar, percebendo que ele precisava processar aquelas informações sozinho. O que vocês estão sugerindo? Perguntou ele finalmente. Que Sofia precisa de terapia familiar, não medicação, respondeu a doutora Fernanda. E talvez seja a hora de considerar que ela está reagindo à ausência de uma figura materna, não a um distúrbio neurológico. A mãe dela faleceu quando Sofia tinha 2 anos, Ricardo disse, a voz carregada de dor antiga. Complicações no parto da segunda filha. Perdemos as 2. Márcia sentiu o coração apertar. Finalmente entendeu a origem de toda aquela dor e confusão que via nos olhos de Sofia. Sinto muito pela sua perda, disse ela sinceramente, mas Sofia tem direito de conhecer a história da mãe, de saber que foi amada antes mesmo de nascer. Eu não consigo, Ricardo confessou, a voz quebrada. Toda vez que olho para ela vejo Beatriz. É doloroso demais. A doutora Fernanda e Márcia trocaram olhares compreensivos. Era uma situação mais comum do que se imaginava. Pais que, em sua própria dor, acabavam privando os filhos de memórias preciosas. Senhor Mendonça, Márcia disse gentilmente, Sofia não precisa carregar sua dor. Ela precisa conhecer o amor que a mãe sentia por ela.
E como eu faria isso? Ele perguntou, genuinamente perdido. Não sei nem por onde começar. Comece simples, sugeriu a doutora Fernanda. Conte como vocês se conheceram, mostrem fotos, falem sobre os planos que Beatriz tinha para Sofia. Todas as fotos estão guardadas, admitiu Ricardo. Helena achou melhor assim. Márcia e a médica se entreolharam novamente. Estava ficando claro que Helena havia tomado decisões que talvez não fossem as melhores para Sofia. Talvez seja a hora de conversar com Sofia sobre isso, sugeriu Márcia. Perguntar o que ela gostaria de saber no ritmo dela. Ricardo assentiu lentamente, mas a incerteza ainda era visível em seus olhos. E se eu não souber as palavras certas? E se eu a magoar ainda mais? Você não vai magoá-la sendo honesto, Márcia garantiu. O que a machuca é o silêncio, a sensação de que existe um segredo que ela não pode conhecer. Naquele momento, uma enfermeira auxiliar apareceu correndo pelo corredor. Márcia, preciso de você urgente, disse ela ofegante. Sofia está tendo uma crise no quarto. Todos correram em direção ao quarto de observação, onde Sofia estava sendo mantida para os últimos exames. A menina estava encolhida no canto da cama, soluçando incontrolavelmente, enquanto uma auxiliar tentava acalmá-la sem sucesso. O que aconteceu? Ricardo perguntou, se aproximando da cama. Ela acordou perguntando pela enfermeira Márcia, explicou a auxiliar. Quando disse que ela havia ido embora, Sofia começou a chorar, e não para. Márcia se aproximou lentamente da cama, o coração partido ao ver o estado da criança. Oi, princesa, disse ela suavemente. Estou aqui. Sofia levantou os olhos vermelhos e inchados e imediatamente estendeu os bracinhos na direção de Márcia. A enfermeira olhou rapidamente para Ricardo, que assentiu com a cabeça. Quando Márcia se sentou na borda da cama e Sofia se aninhou em seus braços, o silêncio no quarto foi quebrado apenas pelos soluços da menina, diminuindo gradualmente. Por que você foi embora? Sussurrou Sofia. Eu sonhei que você não ia voltar, igual a mamãe. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava a prova do que Márcia e a doutora haviam tentado explicar. Sofia não tinha um distúrbio, ela tinha medo de abandono. Eu não vou embora, princesa. Márcia prometeu, acariciando os cabelos escuros da menina. Às vezes as pessoas precisam sair por um pouquinho, mas isso não significa que não voltam. Igual a mamãe? Sofia perguntou, a voz carregada de esperança. Márcia olhou para Ricardo, que estava claramente lutando com as próprias emoções. Ela sabia que aquele era um momento decisivo. Sofia. Ricardo se aproximou devagar e se sentou do outro lado da cama. Posso contar uma coisa sobre a mamãe? A menina levantou a cabeça, os olhos arregalados de curiosidade e medo. Dona Helena disse que não posso perguntar sobre mamãe, sussurrou ela. Dona Helena estava errada. Ricardo disse firmemente. Você pode perguntar sobre a mamãe sempre que quiser. Sofia olhou de Ricardo para Márcia como se precisasse de confirmação. É verdade, princesa, Márcia encorajou. Papai tem histórias lindas sobre sua mamãe. A mamãe te amava muito antes mesmo de você nascer. Ricardo começou, a voz trêmula, mas determinada. Ela costumava cantar para você quando você ainda estava na barriga dela. Que música? Sofia perguntou, se endireitando na cama. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Boi da cara preta, disse ele, um sorriso triste cruzando seu rosto. Ela dizia que você se mexia toda vez que ela cantava. Você pode cantar? Pediu Sofia, a voz cheia de expectativa. Ricardo hesitou, mas quando olhou para Márcia, ela assentiu encorajadoramente. Com a voz quebradiça no início, ele começou a cantar a cantiga que não ouvia há 5 anos. Sofia escutou em silêncio absoluto, os olhos grudados no rosto do pai, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Quando a música terminou, Sofia se jogou nos braços de Ricardo, abraçando-o com força. Eu lembro dessa música, sussurrou ela. Às vezes ouço no meu coração. Ricardo a abraçou de volta, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Márcia observou a cena com o peito apertado de emoção.
percebendo que, finalmente, havia uma rachadura na parede que Sofia e o pai haviam construído entre eles. Papai, Sofia disse, ainda agarrada ao pai. Posso ver uma foto da mamãe? Claro, princesa, ele respondeu. Quando chegarmos em casa vou mostrar um álbum inteiro para você. E a enfermeira Márcia pode vir também? Perguntou Sofia, olhando esperançosa para a enfermeira. Ricardo e Márcia se entreolharam. Ambos sabiam que aquele pedido era mais complicado do que parecia. Sofia, Márcia disse gentilmente, eu trabalho aqui no hospital, só posso visitá-la aqui. O rosto da menina se fechou imediatamente e Ricardo percebeu que estava prestes a perder o progresso que haviam acabado de fazer. Mas talvez, ele disse rapidamente, talvez a enfermeira Márcia possa nos visitar em casa algumas vezes, se ela quiser, claro. Márcia ficou surpresa com a sugestão, mas viu a esperança voltando aos olhos de Sofia. Seria muito especial poder conhecer sua casa, ela disse cuidadosamente. E sua boneca preferida, seus livros. E posso mostrar meu quarto, Sofia exclamou, toda a tristeza anterior desaparecendo. E o jardim onde o passarinho faz ninho. Ricardo sorriu, percebendo que havia muito tempo não via a filha genuinamente empolgada com alguma coisa. Então está combinado, disse ele. Quando você receber alta, vamos organizar uma visita. A doutora Fernanda, que havia permanecido silenciosamente, observando a interação, se aproximou do grupo. Sofia, que tal fazermos alguns jogos simples agora? Sugeriu ela. Quero ver como você está se sentindo. Pela primeira vez em semanas, Sofia concordou sem resistência. Durante a próxima hora, ela conversou animadamente com a médica, contou histórias, desenhou e até mesmo fez perguntas sobre os equipamentos médicos. É inacreditável, sussurrou Ricardo para Márcia enquanto observavam Sofia interagir normalmente. É como se ela fosse outra criança. Ela sempre foi essa criança, Márcia respondeu. Só precisava de permissão para ser ela mesma. Quando a avaliação terminou, a doutora Fernanda chamou Ricardo e Márcia para conversar fora do quarto. O que acabei de ver confirma completamente nossa suspeita, disse ela. Sofia não apresenta nenhum sinal de autismo ou qualquer outro distúrbio do desenvolvimento. Ela é uma menina normal que estava reagindo a um ambiente emocionalmente restritivo. Então, todos esses meses de exames foram desnecessários? Ricardo perguntou, a culpa evidente em sua voz. Não desnecessários, a médica corrigiu. Importante para descartar outras possibilidades. Mas agora sabemos que o caminho é terapia familiar e muito carinho. E quanto tempo vai levar para ela voltar ao normal? Ele perguntou. Ricardo, Márcia interveio gentilmente. Ela já é normal. O que precisa mudar é a forma como vocês se relacionam. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nos próximos dias, a transformação em Sofia foi notável. Com a permissão do pai para falar sobre a mãe e fazer perguntas, ela se tornou uma criança completamente diferente. Conversava com todos, fazia perguntas sobre tudo e sorria constantemente. Márcia começou a visitá-los em casa 3 vezes por semana, sempre no final da tarde. A mansão dos Mendonça, no bairro dos Jardins, era impressionante. Mas o que mais chamou a atenção da enfermeira foi como a casa parecia fria e impessoal. Onde estão as fotos de família? Perguntou ela discretamente a Ricardo durante a primeira visita. Helena guardou tudo depois que Beatriz, depois do acidente, ele explicou. Disse que seria melhor para Sofia não ter lembranças confusas. E você concordou? Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu estava perdido. Beatriz cuidava de tudo relacionado à casa e à Sofia. Quando ela se foi, eu não sabia como ser pai sozinho. Helena assumiu o controle e eu deixei. Naquele momento, Helena Cardoso apareceu na sala. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo e expressão permanentemente desaprovadora. Ela olhou para Márcia com clara hostilidade.
Não sabia que teríamos visitas hoje, disse ela, a voz gelada. Helena, esta é Márcia, a enfermeira que cuidou da Sofia no hospital. Ricardo explicou. Ah, sim, a que encheu a cabeça da menina com ideias sobre a mãe, Helena respondeu, sem nem tentar disfarçar a antipatia. Márcia sentiu a tensão imediata no ar, mas manteve a compostura. Na verdade, Sofia já tinha essas perguntas. Eu só disse que ela podia fazê-las, respondeu ela educadamente. Crianças não precisam saber de coisas tristes, Helena retrucou. Eu protegi Sofia de lembranças dolorosas todos esses anos, mas também a privou de lembranças felizes. Márcia observou gentilmente. O rosto de Helena se endureceu ainda mais, mas antes que pudesse responder, Sofia desceu correndo as escadas. Márcia, gritou ela se jogando nos braços da enfermeira. Você veio? Dona Helena disse que você estava muito ocupada para vir. Ricardo e Márcia se entreolharam. Era óbvio que Helena estava tentando sabotar as visitas. Eu sempre venho quando prometo, princesa, Márcia disse, abraçando Sofia. Hoje trouxe uma surpresa. O quê? O quê? Sofia saltitou animada. Márcia tirou da bolsa uma pequena câmera instantânea. Que tal tirarmos fotos suas com o papai, para começar um novo álbum de família? Os olhos de Sofia brilharam de empolgação, mas Helena se intrometeu imediatamente. Sofia, vá brincar no seu quarto. Os adultos precisam conversar. Mas eu quero tirar fotos, protestou a menina. Helena! Ricardo interveio, a voz firme. Sofia pode ficar. É sobre ela que estamos conversando. A governanta parecia prestes a discutir, mas algo na expressão de Ricardo a fez recuar. Senhor Mendonça, posso falar com o senhor em particular? Pediu ela, claramente irritada. Depois, Helena. Agora quero tirar fotos com minha filha. Márcia observou a expressão de frustração que passou rapidamente pelo rosto de Helena antes dela se recompor e sair da sala. Durante a próxima hora, Sofia e Ricardo tiraram dezenas de fotos. Eles riram, fizeram caretas engraçadas e pela primeira vez em anos pareceram realmente pai e filha. Papai, posso perguntar uma coisa? Sofia disse enquanto esperavam uma foto ser revelada. Claro, princesa. Pode perguntar qualquer coisa. Por que Dona Helena fica brava quando eu falo da mamãe? Ricardo hesitou, olhando para Márcia em busca de orientação. Às vezes as pessoas ficam tristes com certas lembranças, ele explicou cuidadosamente. Mas isso não significa que você não pode fazer perguntas. Ela disse que se eu continuasse perguntando sobre mamãe, você ficaria muito triste e podia ficar doente, Sofia confessou, a voz baixa. Márcia viu a expressão de choque e raiva passarem pelo rosto de Ricardo. Sofia, isso não é verdade, ele disse firmemente. Eu fico feliz quando você fala da mamãe. Me ajuda a lembrar de momentos bons. Sério? Ela perguntou, esperançosa. Sério. E sabe o que mais? Vou buscar o álbum da mamãe para mostrar para você. Sofia pulou de alegria enquanto Ricardo subia para o quarto principal. Márcia ficou sozinha com a menina, que imediatamente se aconchegou ao seu lado no sofá. Márcia, posso te contar um segredo? Sussurrou Sofia. Claro, princesa. Às vezes, eu ouço Dona Helena falando sozinha no quarto da mamãe. Ela fala como se a mamãe estivesse lá. Um arrepio percorreu a espinha de Márcia. Aquilo parecia mais estranho do que ela estava disposta a admitir. O que ela fala? Perguntou cuidadosamente. Coisas como eu cuido melhor dela do que você cuidava. E ela me chama de mãe agora. É assustador. Márcia sentiu um frio no estômago. Começava a entender que a situação era mais complexa do que havia imaginado. Quando Ricardo voltou com uma caixa cheia de álbuns de fotos, Sofia ficou fascinada. Por 2 horas, ele contou histórias sobre Beatriz, mostrou fotos da gravidez, do nascimento de Sofia e dos primeiros 2 anos de vida da menina. A mamãe era linda. Sofia suspirou observando uma foto onde Beatriz segurava ela bebê. E ela parecia feliz. Ela era muito feliz. Ricardo confirmou, a voz carregada de emoção. Você era o sonho dela realizado. Por que você guardou as fotos? Sofia perguntou inocentemente. Ricardo olhou para Márcia antes de responder. Porque eu estava triste.
e achava que as fotos iam me deixar mais triste ainda. Mas agora vejo que elas me fazem feliz, porque me lembram do amor que tínhamos. Posso escolher uma foto para colocar no meu quarto? Pediu Sofia. Pode escolher quantas quiser, Ricardo respondeu sorrindo. Naquele momento, Helena voltou à sala, carregando uma bandeja com lanches. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas Márcia notou como seus olhos se estreitaram ao ver os álbuns espalhados. Senhor Mendonça, disse ela, a voz controlada. Não acha que tanta emoção pode ser demais para Sofia? Na verdade, Helena, acho que foi exatamente o que ela precisava. Ele respondeu, não tirando os olhos da filha, que folheava animadamente outro álbum. Respectivamente, senhor, Helena insistiu. Tenho experiência com crianças que passaram por traumas. Reviver o passado pode ser prejudicial. Que trauma? Márcia perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Sofia era bebê quando a mãe faleceu. A única coisa traumática na vida dela foi a proibição de conhecer a própria história. Helena se virou para Márcia, os olhos flamejando de raiva. Com todo respeito, enfermeira, mas você não conhece esta família. Eu estou aqui há 4 anos cuidando desta casa e desta criança. E eu estou vendo o resultado desse cuidado, Márcia rebateu. Uma menina de 7 anos que achava que era doente por querer conhecer a mãe. Chega! Ricardo se levantou abruptamente. Helena, preciso falar com você na cozinha. Agora. Enquanto os dois se afastavam, Márcia ouviu o início de uma discussão acalorada. Sofia, percebendo a tensão, se aproximou dela. Eles estão brigando por minha causa? Perguntou preocupada. Não, princesa, Márcia a tranquilizou. Às vezes, os adultos precisam conversar sobre coisas importantes. Não é culpa sua. Dona Helena não gosta de você, Sofia observou. Por que você acha isso? Porque ela falou para papai que você quer roubar o lugar dela, que você quer ser minha mãe só para ficar com o dinheiro do papai. Márcia sentiu como se tivesse levado um tapa. Começava a entender a complexidade da situação e por que Helena se sentia ameaçada. Na cozinha, a discussão entre Ricardo e Helena estava ficando mais intensa. Senhor Mendonça, aquela mulher está interferindo demais na nossa rotina, Helena argumentava. Sofia estava bem antes dela aparecer. Sofia não estava bem, Helena, Ricardo rebateu. Ela estava se isolando, quase não falava. Os médicos achavam que ela tinha autismo. E agora, de repente, uma enfermeira qualquer aparece e resolve tudo? Helena riu amargamente. O senhor não vê que ela tem segundas intenções? Que segundas intenções? Ora, senhor Mendonça, o senhor é um homem rico, viúvo, com uma filha pequena. Que melhor situação para uma mulher interesseira. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Helena. Parte dele se perguntava se não havia alguma verdade naquilo, mas quando lembrava de como Márcia interagia com Sofia, só via genuíno carinho. Helena, ele disse finalmente, agradeço tudo que você fez por nós esses anos, mas acho que está na hora de repensarmos alguns arranjos. O rosto de Helena empalideceu. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que talvez Sofia precise de um tipo diferente de cuidado agora. Alguém que a encoraje a fazer perguntas em vez de reprimi-las. Senhor Mendonça, Helena se aproximou, a voz subitamente suplicante. Eu dediquei minha vida a esta casa, a esta família. Beatriz me pediu para cuidar de Sofia antes do parto. Eu prometi a ela. Ricardo hesitou. Helena raramente mencionava Beatriz diretamente, e ele não sabia sobre essa promessa. Ela me disse que se algo acontecesse, eu devia proteger Sofia de qualquer sofrimento. Helena continuou, as lágrimas começando a aparecer. Foi o que eu tentei fazer todos esses anos. Mas, Helena, proteger Sofia do sofrimento é diferente de protegê-la da própria história. Ricardo explicou gentilmente. Beatriz queria que nossa filha fosse feliz, e Sofia só pode ser feliz se conhecer de onde veio. E se essa enfermeira está apenas se aproveitando da situação? Helena insistiu. E se ela desaparecer assim que conseguir o que quer? Ricardo suspirou profundamente. A verdade era que ele também tinha medo disso. Mas quando via como Sofia reagia na presença de Márcia,
Era impossível negar que algo especial estava acontecendo. Helena, vamos fazer o seguinte, ele propôs. Vamos continuar com as visitas da Márcia por mais algumas semanas. Se Sofia continuar melhorando, saberemos que estamos no caminho certo. Helena assentiu relutantemente, mas Ricardo pode ver que ela não estava satisfeita com a solução. Quando voltaram à sala, encontraram Márcia e Sofia desenhando juntas. Sofia havia feito um desenho da família. Ela, o pai e uma mulher de cabelos longos que claramente representava a mãe. Olha, papai. Sofia mostrou o desenho orgulhosa. Desenhei nossa família. A mamãe está no céu, mas ainda faz parte da gente. Ricardo sentiu os olhos marejarem ao ver como a filha havia processado as informações do dia. Está lindo, princesa, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. Márcia observou Helena sair da sala silenciosamente, mas não disse nada. Sabia que a governanta estava lutando contra mudanças que percebia como ameaças, mas também sabia que o bem-estar de Sofia precisava vir em primeiro lugar. Márcia, Sofia disse, interrompendo seus pensamentos. Você pode vir jantar com a gente amanhã? Ricardo olhou para Márcia, uma pergunta silenciosa nos olhos. Se seu pai concordar, eu adoraria, Márcia respondeu. Claro que sim, Ricardo disse rapidamente. Na verdade, que tal jantarmos fora? Podemos ir àquele restaurante italiano que a Sofia gosta. Sério? Sofia pulou animada. Posso pedir lasanha? Pode pedir o que quiser, princesa. Enquanto Márcia se preparava para ir embora, Ricardo a acompanhou até a porta. Márcia, ele disse hesitante, quero agradecer por tudo que você fez por nós, mas preciso perguntar, por que está fazendo isso? Márcia parou e o encarou diretamente. Porque já fui uma criança que cresceu sem conhecer sua história, respondeu ela simplesmente. Cresci em um orfanato, sem saber nada sobre meus pais. Se alguém tivesse me dado a chance de conhecer de onde vim, talvez eu tivesse me sentido menos perdida. Ricardo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Você nunca soube nada sobre seus pais? Nada. Fui abandonada na porta do orfanato quando tinha poucos meses. Por isso me tornei enfermeira pediatra. Queria dar às crianças o cuidado que eu gostaria de ter recebido. Sinto muito, ele disse sinceramente. Não precisa. Márcia sorriu. Minha experiência me tornou quem eu sou. E me ajudou a reconhecer quando uma criança precisa de algo que não está recebendo. Quando Márcia foi embora, Ricardo ficou na porta observando-a se afastar. Pela primeira vez em anos, se sentia esperançoso sobre o futuro de sua família. Mas dentro da casa, Helena observava tudo da janela do andar superior, os punhos cerrados de frustração. Não ia deixar aquela enfermeira destruir tudo que havia construído nos últimos 4 anos. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Helena entrou no quarto da menina e viu as fotos da mãe espalhadas na penteadeira. Com raiva crescente, ela as recolheu todas. Beatriz, murmurou ela para a foto principal. Eu prometi que cuidaria dela melhor do que você, e vou cumprir minha promessa. Na manhã seguinte, Sofia acordou chorando. Papai, gritou ela, correndo para o quarto de Ricardo. Alguém levou as fotos da mamãe. Ricardo encontrou Sofia inconsolável, agarrada ao seu pijama. Como assim, princesa? Onde você deixou as fotos? Na minha penteadeira, soluçou ela. Quando acordei, todas tinham sumido. Ricardo se vestiu rapidamente e foi confrontar Helena, que estava preparando o café da manhã com uma expressão inocente demais. Helena, você sabe alguma coisa sobre as fotos que sumiram do quarto da Sofia? Que fotos? Ela perguntou sem levantar os olhos da frigideira. As fotos da Beatriz que Sofia escolheu ontem. Ah, aquelas, Helena disse casualmente. Achei melhor guardar. Sofia estava ficando muito agitada, chorou até tarde ontem. Sofia não chorou até tarde, Ricardo rebateu. Ela dormiu tranquilamente, e mesmo que tivesse chorado, a decisão de guardar ou não as fotos é minha, não sua. Helena finalmente o encarou, a máscara de submissão caindo por um momento. Senhor Mendonça, com todo respeito,
Mas eu conheço Sofia há mais tempo do que qualquer um. Sei o que é melhor para ela. Não, Helena. Você sabe o que pensa ser melhor, mas não é a mesma coisa, Ricardo disse firmemente. Quero que devolva as fotos imediatamente. E se eu me recusar? O desafio aberto na voz de Helena surpreendeu Ricardo. Era a primeira vez em 4 anos que ela o confrontava diretamente. Então teremos um problema sério, ele respondeu, a voz baixa, mas perigosa. Helena o encarou por alguns segundos antes de suspirar dramaticamente. Está bem. Mas quando Sofia ficar traumatizada novamente, não venha me culpar. Ela foi buscar as fotos enquanto Ricardo consolava Sofia na sala. Quando a menina viu as imagens de volta, parou de chorar imediatamente. Por que Dona Helena levou as fotos? Perguntou ela confusa. Às vezes as pessoas fazem coisas que acham certas, mas não são, Ricardo explicou. O importante é que agora você tem as fotos de volta. Mas Ricardo sabia que aquele incidente era apenas o começo. Helena claramente não ia aceitar as mudanças sem lutar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante as próximas semanas, a tensão na casa aumentou visivelmente. Helena começou a sabotar sutilmente os planos que envolviam Márcia, sempre com desculpas aparentemente razoáveis. Quando Márcia chegava para as visitas, Helena informava que Sofia estava com dor de cabeça. Quando planejavam sair juntos, Helena lembrava Ricardo de compromissos que ele havia esquecido. Quando Sofia queria mostrar os desenhos para Márcia, Helena dizia que ela precisava fazer lição de casa. Márcia notou o padrão, mas decidiu não confrontar Helena diretamente. Em vez disso, começou a observar mais atentamente o comportamento da governanta. Durante uma visita, enquanto brincava com Sofia no jardim, Márcia percebeu Helena observando-as da janela da cozinha. A expressão no rosto da mulher era de pura hostilidade, quase ódio. Sofia, Márcia disse cuidadosamente, Dona Helena sempre foi assim, protetora? Ela ficou diferente depois que você começou a vir aqui, Sofia respondeu, concentrada em colorir um desenho. Antes ela era mais carinhosa comigo. Como assim? Ela me dava abraços, penteava meu cabelo, cantava para eu dormir. Agora, ela só reclama que eu estou manhosa e que preciso aprender a ser independente. Márcia sentiu um frio na espinha. Era como se Helena estivesse punindo Sofia por ter desenvolvido um carinho por outra pessoa. Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Dona Helena já disse alguma coisa sobre mim? Sobre minhas visitas? Sofia hesitou, claramente desconfortável. Ela disse que você vai embora logo, admitiu finalmente. Que pessoas como você só ficam enquanto é interessante e depois desaparecem. E o que você acha disso? Eu não quero que você vá embora, Sofia disse, os olhos se enchendo de lágrimas. Você me faz sentir segura, igual o papai faz agora. Márcia abraçou a menina, o coração apertado. Estava começando a entender que Helena via qualquer pessoa que se aproximasse de Sofia como uma ameaça ao seu controle sobre a família. Naquela tarde, quando Ricardo chegou do trabalho mais cedo, encontrou uma cena que o deixou furioso. Helena estava gritando com Sofia, que chorava no canto da cozinha. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz dura. Sofia desobedeceu. Helena disse, tentando se recompor. Estava mexendo nas gavetas do seu escritório. É verdade, Sofia. Ricardo se ajoelhou na frente da filha. Eu só queria pegar papel para desenhar para Márcia, soluçou Sofia. Não achei papel no meu quarto. E por isso você achou necessário gritar com ela? Ricardo se virou para Helena. Ela precisa aprender limites, Helena se defendeu. Não pode sair mexendo nas coisas dos outros. Helena, Sofia tem 7 anos. Uma simples explicação seria suficiente. Senhor Mendonça, Helena disse, a voz tensa. Com todo respeito, mas desde que essa enfermeira começou a vir aqui, Sofia está ficando mimada e desobediente. Sofia está ficando mais comunicativa e expressiva, Ricardo corrigiu.
Se isso parece desobediência para você, talvez o problema seja sua percepção, não o comportamento dela. Helena ficou vermelha de raiva, mas não respondeu. Sofia, ainda chorando, se agarrou ao pai. Papai, Dona Helena disse que se eu continuar gostando da Márcia mais do que dela, coisas ruins vão acontecer, sussurrou Sofia. Ricardo sentiu a raiva explodir dentro dele. Helena, preciso falar com você, disse ele, a voz perigosamente calma. No meu escritório. Agora. Depois de deixar Sofia assistindo desenhos na sala, Ricardo confrontou Helena em seu escritório. Que história é essa de ameaçar Sofia? Perguntou ele sem rodeios. Eu não ameacei ninguém, Helena se defendeu. Apenas expliquei que mudanças muito rápidas podem ser confusas para crianças. Explicou ou ameaçou que coisas ruins iam acontecer? Helena ficou em silêncio por um momento. Senhor Mendonça, disse ela finalmente, eu amo Sofia como se fosse minha própria filha. Passei 4 anos cuidando dela, protegendo-a, sendo a única figura materna que ela conheceu. E agora essa estranha aparece, e em poucas semanas, Sofia age como se eu não existisse mais. Helena, ninguém está tentando substituí-la. Ricardo tentou ser gentil. Mas você precisa entender que Sofia pode ter carinho por mais de uma pessoa. Pode mesmo? Helena riu amargamente. Porque, pelo que vejo, desde que Márcia apareceu, eu me tornei apenas uma empregada aos olhos de Sofia. Antes ela me contava segredos, pedia conselhos, vinha correndo para meus braços quando se machucava. Agora é só Márcia isso, Márcia aquilo. Ricardo começou a entender a raiz do problema. Helena havia se apegado a Sofia de uma forma que ia além do profissional, e agora se sentia ameaçada. Helena, o carinho que Sofia tem por você não diminui porque ela gosta de Márcia também, ele explicou. O coração de uma criança é grande o suficiente para amar várias pessoas. É fácil falar isso quando você não foi substituído, Helena retrucou. Você continua sendo o pai. Eu virei apenas a empregada. Você só será apenas uma empregada se escolher agir como uma, Ricardo disse firmemente. Se continuar tentando controlar os sentimentos de Sofia em vez de apoiá-la, vai acabar perdendo o carinho dela de verdade. Helena ficou em silêncio, claramente lutando com as próprias emoções. Senhor Mendonça, disse ela finalmente, a voz trêmula. E se Márcia cansar de brincar de família e for embora? E se ela quebrar o coração de Sofia? Então nós cuidaremos disso se acontecer, Ricardo respondeu. Mas não podemos privar Sofia de carinho por medo de que um dia ela possa sofrer. E o meu coração? Helena perguntou, as lágrimas finalmente vindo. Quem vai cuidar dele quando eu for totalmente substituída? Ricardo sentiu uma onda de compaixão pela mulher que havia dedicado anos à sua família, mas também sabia que não podia permitir que ela prejudicasse Sofia por causa de seus próprios medos. Helena, você nunca será substituída no coração de Sofia, garantiu ele. Mas precisa parar de ver Márcia como inimiga e começar a vê-la como alguém que pode ajudar Sofia a ser ainda mais feliz. E se eu não conseguir? Helena perguntou honestamente. Ricardo hesitou antes de responder. Então talvez precisemos repensar sua posição nesta casa, disse ele gentilmente. Helena palideceu, mas assentiu lentamente. Entendi, murmurou ela. Vou tentar, senhor Mendonça, mas não prometo que será fácil. Nos dias seguintes, Helena fez um esforço visível para ser mais amigável com Márcia e menos restritiva com Sofia. Mas Márcia podia sentir a tensão sob a superfície, como uma panela de pressão prestes a explodir. A situação chegou ao ponto de ruptura em uma tarde chuvosa de sexta-feira. Márcia estava ajudando Sofia com um quebra-cabeça quando Helena entrou na sala carregando uma mala. Sofia, disse ela, a voz formal, preciso conversar com você. Sofia levantou os olhos do quebra-cabeça, percebendo imediatamente a mudança no tom da governanta. Vou viajar por alguns dias, Helena anunciou, para visitar minha irmã em Ribeirão Preto. Por quê? Sofia perguntou confusa. Você nunca viajou antes. Às vezes as pessoas precisam de tempo para pensar,
Helena respondeu, olhando diretamente para Márcia. Para entender seu lugar no mundo. Márcia entendeu imediatamente que aquela viagem era uma forma de Helena testar a família. Ela queria ver se seria sentida falta, se sua ausência faria diferença. Quando você volta? Sofia perguntou claramente preocupada. Quando for a hora certa, Helena respondeu vagamente. Naquele momento, Ricardo chegou do trabalho e viu a mala de Helena. O que está acontecendo? Perguntou ele. Helena vai viajar, Sofia explicou, mas não disse quando volta. Ricardo olhou para Helena, entendendo imediatamente as implicações. Helena, podemos conversar em particular? No escritório, Helena foi direta ao ponto. Senhor Mendonça, preciso de um tempo para decidir se posso continuar trabalhando aqui, disse ela. Vendo Sofia se apegar cada vez mais a Márcia e me tratar como irrelevante. Helena, isso não é verdade e você sabe disso. É sim, ela insistiu, e talvez seja melhor assim. Talvez Sofia seja mais feliz sem minhas interferências. Você está magoada e está tomando uma decisão emocional, Ricardo observou. Talvez, mas preciso desse tempo, Helena disse firmemente. Vou ficar alguns dias na casa da minha irmã. Se vocês sentirem falta, me ligam. Se não... Ela deixou a frase no ar, mas a mensagem era clara. E Sofia? Como vou explicar isso para ela? Diga a verdade, Helena sugeriu amargamente. Que agora vocês têm Márcia, então não precisam mais de mim. Helena, não precisa ser assim. Precisa sim, ela o interrompeu. Porque não posso mais fingir que está tudo bem quando não está. Depois que Helena saiu, Sofia ficou visivelmente abalada. Durante o jantar, ela quase não tocou na comida. Papai, disse ela finalmente. Dona Helena foi embora por minha culpa? Por que você acha isso, princesa? Porque eu gostei da Márcia. E ela disse que isso deixava ela triste. Ricardo e Márcia se entreolharam por cima da mesa. Sofia, Márcia disse gentilmente, você não fez nada errado. Às vezes os adultos ficam confusos sobre os próprios sentimentos. Mas eu não quero que Dona Helena fique triste, Sofia disse, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela cuidou de mim quando eu era pequena. E ela sempre vai ter um lugar especial no seu coração por isso, Ricardo garantiu. Mas você também pode gostar de outras pessoas. Não há nada errado nisso. Então por que ela foi embora? Porque ela precisa entender isso também, Márcia explicou. Às vezes, as pessoas precisam de um tempinho sozinhas para organizar os pensamentos. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Ricardo e Márcia conversaram na varanda. Estou preocupado, admitiu ele. E se Helena não voltar? Sofia vai se culpar para sempre. E se ela voltar com a mesma atitude de antes? Márcia rebateu. Sofia vai continuar vivendo na corda bamba, tentando agradar todo mundo. O que você sugere? Márcia suspirou profundamente. Talvez seja a hora de admitirmos que Helena desenvolveu um apego doentio por Sofia, disse ela cuidadosamente. Ela não a vê como uma criança sob seus cuidados, mas como propriedade sua. Isso parece um pouco extremo. Ricardo, ela literalmente disse a Sofia que coisas ruins iam acontecer se ela gostasse de mim. Isso é manipulação emocional. Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente conflituado. Mas Helena dedicou anos à nossa família. Não posso simplesmente descartar isso. Ninguém está descartando, Márcia disse gentilmente. Mas você precisa decidir o que é melhor para Sofia. E uma pessoa que a faz se sentir culpada por ter carinho por outros não é saudável. Se Sofia realmente sentir falta dela? E se eu estiver tomando a decisão errada? Então você ajusta o curso, Márcia respondeu. Mas não pode deixar Sofia viver com medo de expressar seus sentimentos. Nos próximos 3 dias, sem Helena na casa, a mudança foi notável. Sofia estava mais relaxada, mais espontânea. Ela ria mais, fazia mais perguntas e parecia genuinamente feliz. Márcia começou a passar mais tempo na casa, ajudando com as refeições e as atividades de Sofia. Pela primeira vez, Ricardo viu como poderia ser uma dinâmica familiar saudável. Márcia, Sofia disse na terça-feira à noite, enquanto Márcia a ajudava a escolher roupas para o dia seguinte. Você pode ser minha mãe.
A pergunta pegou Márcia completamente desprevenida. Sofia, disse ela cuidadosamente, eu adoro você, mas ser mãe é algo muito sério e complicado. Por quê? Porque significa muito mais do que visitas e brincadeiras. Significa estar presente todos os dias, tomar decisões difíceis, às vezes dizer não quando você não quer ouvir. Igual o papai faz. Igual o papai faz. Sofia ficou pensativa por um momento. E você não quer fazer isso? Márcia sentiu o coração apertar. A verdade era que nas últimas semanas havia se pegado imaginando exatamente isso. Mas também sabia que a situação era muito mais complicada do que Sofia podia entender. Não é questão de querer ou não querer, explicou ela. É questão de ser o melhor para todos os envolvidos. Inclusive para você. A pergunta simples de Sofia atingiu Márcia no coração. Ela percebeu que, pela primeira vez na vida, tinha a oportunidade de ter uma família, de ser a mãe que sempre sonhou em ter. Inclusive para mim, concordou ela, a voz embargada. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo encontrou Márcia na cozinha, olhando pensativamente pela janela. Penso nas palavras? Perguntou ele. Na conversa com Sofia, admitiu ela. Sei sobre ser mãe dela. E o que você pensa sobre isso? Márcia se virou para encará-lo. Que é aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo, respondeu honestamente. Sofia me faz sentir coisas que nunca senti antes, como se finalmente tivesse encontrado o meu lugar no mundo. E quanto a mim? Perguntou Ricardo, se aproximando devagar. O que sobre você? Onde eu me encaixo nessa equação? Ele perguntou, parando a poucos centímetros dela. Márcia sentiu o coração acelerar. Durante as últimas semanas, havia se esforçado para manter as coisas profissionais, focando apenas em Sofia. Mas era impossível ignorar o que estava crescendo entre ela e Ricardo. Não sei, admitiu ela. Tudo isso começou por causa de Sofia. Não quero que ela pense que estou aqui por outros motivos. E se eu disser que também não sei mais onde está a linha entre cuidar da Sofia e cuidar de você? Perguntou ele, a voz baixa. Antes que Márcia pudesse responder, o telefone tocou. Ricardo atendeu e ela ouviu o nome de Helena. Helena, ele disse surpreso. Como estão as coisas por aí? Márcia observou a expressão de Ricardo mudar durante a conversa. Entendo, ele disse finalmente. Quando você quer voltar? Está bem, conversamos amanhã quando você chegar. Quando desligou, Ricardo pareceu preocupado. Helena volta amanhã, anunciou ele. Disse que chegou a uma decisão sobre seu futuro aqui. Que tipo de decisão? Não quis falar pelo telefone, mas pelo tom de voz não achei que fossem boas notícias. Naquela noite, Márcia dormiu pouco. Tinha um pressentimento de que a volta de Helena ia mudar tudo, e não necessariamente para melhor. Na manhã seguinte, Helena chegou com uma expressão determinada no rosto. Ela cumprimentou Sofia educadamente, mas friamente, e pediu para falar com Ricardo em particular. Senhor Mendonça, disse ela assim que se sentaram no escritório. Cheguei à conclusão de que não posso mais trabalhar nesta casa. Ricardo não pareceu surpreso, mas Márcia, que estava na sala com Sofia, sentiu o estômago afundar. Posso perguntar por quê? Ele questionou. Porque Sofia não precisa mais de mim. Helena respondeu simplesmente. Ela tem você e Márcia agora. Minha presença só complica as coisas. Helena, você sabe que não é verdade. Sofia gosta de você. Gosta, mas não precisa. Helena corrigiu. E eu não posso viver sendo apenas tolerada em uma casa onde já fui essencial. E quanto ao seu futuro? Onde vai trabalhar? Minha irmã me ofereceu uma sociedade na loja dela. É uma oportunidade de começar uma nova vida, Helena explicou. Sem crianças que crescem e param de precisar de mim. Ricardo suspirou profundamente. Se é isso que você quer, não vou tentar te convencer do contrário, disse ele. Mas quero que saiba que sempre terá um lugar aqui se mudar de ideia. Obrigada, Sr. Mendonça, mas desta vez minha decisão é definitiva. Quando saíram do escritório, Sofia estava esperando na sala, claramente ansiosa. Dona Helena, disse ela correndo na direção da governanta. Você vai ficar?
Helena se ajoelhou na frente de Sofia, os olhos marejados. Não, querida. Vou embora de novo, mas desta vez para sempre. Por quê? Sofia perguntou confusa. Eu não fiz nada de errado. Não, Sofia. Você não fez nada errado, Helena garantiu, abraçando a menina. Você só cresceu. E às vezes, quando as crianças crescem, elas não precisam mais das mesmas pessoas de antes. Mas eu ainda preciso de você, Sofia protestou, as lágrimas começando a escorrer. Não, querida. Você precisa do seu papai e da Márcia agora, e eles vão cuidar muito bem de você. Márcia observou a cena com o coração partido. Apesar de todos os problemas, era óbvio que Helena realmente amava Sofia à sua maneira. Dona Helena, Sofia disse, se afastando um pouco. Você vai me esquecer? Nunca, Helena prometeu. E espero que você não me esqueça também. Posso te visitar? Quando você for maior e puder viajar sozinha, sim. Helena sorriu através das lágrimas. Depois que Helena fez as malas e se despediu, a casa ficou estranhamente silenciosa. Sofia se trancou no quarto e se recusou a sair para o jantar. Ela está se culpando, Márcia disse para Ricardo. Acha que Helena foi embora por causa dela. E como faço para convencê-la do contrário? Sendo honesto. Explicando que às vezes os adultos tomam decisões que não têm nada a ver com as crianças. Eles foram juntos conversar com Sofia, que estava deitada na cama, abraçando o ursinho de pelúcia. Princesa. Ricardo se sentou na beira da cama. Podemos conversar? Sofia assentiu sem levantar o rosto do ursinho. Dona Helena não foi embora por sua culpa, ele disse diretamente. Ela foi embora porque estava triste e confusa e achou que seria melhor começar uma nova vida em outro lugar. Mas se eu não tivesse gostado da Márcia, ela não teria ficado triste, Sofia murmurou. Sofia, Márcia se aproximou. Posso te contar uma coisa sobre sentimentos? Sofia finalmente levantou o rosto. Quando os adultos ficam tristes ou confusos, não é responsabilidade das crianças consertarem isso, Márcia explicou. Você não fez nada errado ao gostar de mim. E Helena não fez nada errado ao ficar triste. Às vezes os sentimentos são complicados assim mesmo. Então não é culpa de ninguém? Sofia perguntou. Não é culpa de ninguém, Ricardo confirmou. É só a vida sendo complicada, como acontece às vezes. Sofia ficou pensativa por alguns minutos. Papai, disse ela finalmente. Agora quem vai cuidar de mim quando você não estiver? Bem, Ricardo olhou para Márcia. Márcia e eu conversamos sobre isso. Como você se sentiria se ela viesse morar aqui conosco? Os olhos de Sofia se arregalaram. Sério? Para sempre? Se ela quiser e se você quiser, Ricardo respondeu. Sofia olhou de um para o outro, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Eu quero muito, disse ela. Mas vocês vão se casar igual mamãe e papai? A pergunta pegou tanto Ricardo quanto Márcia desprevenidos. Sofia, Márcia disse cuidadosamente. Primeiro vamos aprender a ser uma família, depois vemos o que acontece, está bem? Está bem, Sofia concordou. Mas eu acho que a mamãe ia gostar de você. Por que você acha isso? Márcia perguntou, tocada. Porque você cuida de mim igual eu imagino que ela cuidava. Sofia respondeu simplesmente. 2 semanas depois, Márcia se mudou oficialmente para a casa dos Mendonça. A transição foi surpreendentemente suave. Sofia estava radiante por ter uma figura materna presente, e Ricardo parecia mais relaxado do que havia estado em anos. Márcia manteve seu emprego no hospital, mas reduziu as horas para poder passar mais tempo com Sofia. Elas desenvolveram rotinas próprias. Márcia a levava para a escola todas as manhãs, ajudava com a lição de casa à tarde e contava histórias antes de dormir. Mas a mudança mais significativa foi na relação entre Sofia e Ricardo. Sem a interferência de Helena e com Márcia mediando as interações, pai e filha finalmente começaram a se conhecer de verdade. Papai, Sofia disse uma noite durante o jantar. Posso te perguntar uma coisa sobre o trabalho? Claro, princesa. Por que você trabalha tanto?
Ricardo parou de comer, claramente não esperando uma pergunta tão direta. Para ganhar dinheiro e cuidar de você, respondeu ele automaticamente. Mas você já tem muito dinheiro, Sofia observou. Márcia disse que é melhor ter menos dinheiro e mais tempo juntos. Ricardo olhou para Márcia, que deu de ombros com um sorriso. Márcia está certa, ele admitiu. Acho que me acostumei a trabalhar muito para não pensar em outras coisas. Que outras coisas? Como o quanto sentia saudade da sua mãe, como tinha medo de não ser um bom pai para você. Sofia ficou pensativa. Você é um bom pai, disse ela finalmente. Só precisava aprender a conversar comigo. A simplicidade da observação de Sofia fez Ricardo rir. Você tem razão, princesa. E sabe o que mais? Vou começar a trabalhar menos para podermos conversar mais. Sério? Sofia perguntou animada. Sério? Que tal começarmos com aquele piquenique que prometemos há semanas? E Márcia pode vir também? Claro que pode. Márcia observou a interação entre pai e filha com o coração cheio. Pela primeira vez em meses, tudo parecia estar se encaixando, mas ela não podia ignorar que algo ainda incomodava Sofia. Às vezes, principalmente à noite, a menina ficava pensativa e melancólica. Sofia, Márcia perguntou uma noite, enquanto escovava os cabelos da menina. Está tudo bem? Você tem estado um pouco triste. Não é triste, Sofia corrigiu. É confuso. Confuso como? Eu gosto muito de você e quero que você seja minha mãe, Sofia explicou. Mas sinto como se estivesse traindo a minha mãe verdadeira. Márcia parou de escovar e se ajoelhou na frente de Sofia. Sofia, olha para mim, disse ela gentilmente. Sua mãe verdadeira sempre vai ser sua mãe verdadeira. Ninguém pode mudar isso. Eu só quero ser alguém que cuida de você aqui e agora. Mas se eu te chamar de mãe, não é como se estivesse esquecendo dela? De jeito nenhum, Márcia garantiu. Você pode chamar duas pessoas de mãe. Uma que está no céu e sempre vai estar no seu coração, e outra que está aqui cuidando de você todos os dias. Sério? Sério. O amor não tem limite, Sofia. Quanto mais amor você der, mais amor você tem. Sofia sorriu, parecendo aliviada. Então posso te chamar de mãe? Se você quiser, seria uma honra. Márcia respondeu, os olhos marejados. Mãe Márcia, Sofia testou as palavras. Gostei. Naquela noite, quando Ricardo veio dar boa noite para Sofia, ela estava radiante. Papai, agora tenho duas mães, anunciou ela. A mãe Beatriz no céu e a mãe Márcia aqui. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ver Sofia tão feliz e segura era tudo o que sempre havia desejado. Isso é maravilhoso, princesa, disse ele beijando a testa dela. Depois que Sofia dormiu, Ricardo e Márcia se sentaram na varanda para conversar. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por devolver minha filha para mim, por nos ensinar a ser uma família. Márcia pegou a mão dele. Vocês sempre foram uma família. Só precisavam de um pouco de ajuda para se encontrarem. E agora? Agora vocês têm o resto da vida para se conhecerem melhor. Ela sorriu. Ricardo apertou a mão dela. E nós? Perguntou ele. O que somos nós agora? Márcia olhou para ele, vendo não mais o empresário rico e distante que conhecera no hospital, mas um homem gentil e vulnerável que havia aprendido a ser pai. Somos uma família também, respondeu ela. Diferente, não tradicional, mas nossa. Eu te amo, Ricardo disse, as palavras saindo naturalmente. Eu também te amo, Márcia respondeu. E amo Sofia. E amo esta vida estranha e maravilhosa que construímos juntos. Eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que finalmente haviam encontrado o que sempre procuraram. Não apenas amor, mas pertencimento. 6 meses depois, Sofia estava brincando no jardim quando viu um carro conhecido parar na frente da casa. Para sua surpresa, Helena saiu do carro. Dona Helena! Gritou ela, correndo para a portaria. Helena sorriu ao ver Sofia, mas Márcia notou que ela parecia diferente, mais leve, menos tensa. Oi, querida, Helena disse abraçando Sofia. Como você está? Estou bem,
Sofia respondeu animada. Quer conhecer minha mãe Márcia? Helena olhou para Márcia, que se aproximara cautelosamente. Nós já nos conhecemos, disse ela, mas o tom não era hostil como antes. Márcia, esta é Helena, que cuidou de mim quando eu era pequena. Sofia explicou sem perceber a estranheza da situação. Helena, Márcia cumprimentou educadamente. Como tem passado? Bem, obrigada, Helena respondeu genuinamente. A loja da minha irmã está indo muito bem. E você? Como tem sido cuidar desta pestinha? A melhor experiência da minha vida, Márcia respondeu honestamente. Ricardo apareceu na porta, claramente surpreso em ver Helena. Helena? Que surpresa, como está? Bem, senhor Mendonça. Vim a São Paulo resolver algumas coisas e quis ver como Sofia estava. Quer entrar? Podemos conversar tomando um café, Ricardo ofereceu. Durante a próxima hora, Helena contou sobre sua nova vida em Ribeirão Preto. Ela parecia genuinamente feliz, mais realizada do que nunca havia parecido trabalhando para os Mendonça. Sabe, disse ela em determinado momento, olhando para Sofia que brincava no jardim. Acho que fiz a coisa certa saindo. Por que você acha isso? Márcia perguntou. Porque vejo Sofia agora e ela está completa, Helena explicou. Antes, mesmo quando eu cuidava bem dela, sempre havia algo faltando. Agora ela tem tudo o que precisa. Você foi importante também, Ricardo disse. Cuidou dela quando eu não sabia como fazer. E agradeço por isso, Helena sorriu. Mas era temporário. Vocês três, isso é para sempre. Quando chegou a hora de ir embora, Sofia abraçou Helena carinhosamente. Vou sentir saudades, disse ela. Eu também. Mas agora tenho certeza de que você está exatamente onde deve estar, Helena respondeu. Dona Helena, Sofia disse, se afastando um pouco. Obrigada por cuidar de mim até a mãe Márcia chegar. Helena sorriu, os olhos marejados. Foi um prazer, querida. Cuide bem da sua família. Depois que Helena foi embora, a casa voltou ao seu ritmo normal. Mas Márcia percebeu que algo havia mudado em Sofia. Ela parecia ainda mais segura, como se finalmente todas as peças do quebra-cabeça da sua vida tivessem se encaixado. Mãe Márcia, Sofia disse naquela noite antes de dormir. Posso te contar uma coisa? Claro, princesa. Hoje, quando vi Dona Helena, percebi que não senti vontade de voltar no tempo, Sofia confessou. Antes eu sempre queria que as coisas fossem como eram antes. Agora eu gosto de como são agora. Márcia sentiu o coração se apertar de emoção. E como são agora? Perguntou ela. Perfeitas, Sofia respondeu simplesmente. Tenho um papai que conversa comigo, uma mãe que cuida de mim e lembranças lindas da minha outra mãe. É tudo o que eu sempre quis. Naquela noite, Márcia contou para Ricardo sobre a conversa com Sofia. Acho que finalmente conseguimos, disse ela. Conseguimos o quê? Dar para Sofia o que ela sempre precisou. Não apenas amor, mas a liberdade de receber esse amor sem culpa ou medo. Ricardo a beijou suavemente. Obrigado, murmurou ele contra os lábios dela. Pelo que agora? Por ter a coragem de dizer a verdade naquele dia no hospital. Por lutar por Sofia quando eu não sabia como fazer. E obrigada a você por me deixar fazer parte da família de vocês, Márcia respondeu. Nossa família, Ricardo corrigiu. Para sempre nossa família. 2 anos depois, Sofia estava ajudando Márcia a organizar o álbum de fotos da família quando encontrou uma foto antiga da mãe biológica. Mãe Márcia, disse ela estudando a foto. Você acha que a mãe Beatriz ficaria feliz em saber que você cuida de mim? Márcia parou o que estava fazendo e olhou para a foto. Era uma imagem de Beatriz grávida, sorrindo radiante para a câmera. Tenho certeza de que sim, respondeu ela. Qualquer mãe que amava sua filha como ela te amava, ficaria feliz em saber que você está sendo cuidada com carinho. E você acha que ela sabe? Sofia perguntou. Do céu? Acho que sim. E acho que ela está orgulhosa de ver a menina incrível que você se tornou. Sofia sorriu e cuidadosamente colocou a foto no álbum ao lado de uma foto recente dos 3 juntos. Pronto, disse ela. Agora nossa família está completa no álbum também. Márcia olhou para as páginas do álbum,
vendo a progressão da vida de Sofia desde bebê até agora. Era uma história de amor, perda, confusão e, finalmente, cura. Sofia, disse ela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se lembra de como se sentia antes quando achava que não podia falar sobre sua mãe? Sofia ficou pensativa. Lembro. Era como se tivesse um buraco dentro de mim que doía sempre, explicou ela. Como se parte de mim estivesse faltando. E agora? Agora me sinto inteira. Sofia sorriu. Tenho todas as partes de mim. O passado com a mãe Beatriz, o presente com vocês e o futuro que vamos construir juntos. Naquela tarde, quando Ricardo chegou do trabalho, encontrou sua família na sala. Sofia mostrando orgulhosamente o álbum organizado. Olha, papai, disse ela. Coloquei todas as nossas histórias juntas. Ricardo se sentou entre as duas e folheou o álbum. Havia fotos de Beatriz, fotos dos primeiros anos de Sofia, fotos dos últimos 2 anos com Márcia e até algumas fotos de momentos especiais com Helena. Está perfeito, princesa, disse ele emocionado. Nossa história completa. E sabe o que é melhor? Sofia perguntou. A história ainda não acabou. Ainda temos muito para viver juntos. Isso mesmo, Márcia concordou, abraçando Sofia. E não importa o que aconteça, sempre vamos estar aqui um para o outro. Para sempre? Sofia perguntou. Para sempre, Ricardo e Márcia responderam juntos. E naquele momento, na sala iluminada pela luz dourada do fim de tarde, uma família que se formou de maneira não convencional, mas completamente genuína, celebrou não apenas o presente, mas a promessa de um futuro construído sobre amor verdadeiro, comunicação honesta e a compreensão de que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolher cuidar uns dos outros todos os dias. Sofia cresceu, sabendo que foi amada por 3 mulheres diferentes. A mãe que a trouxe ao mundo e sonhou com seu futuro, a governanta que a protegeu durante seus primeiros anos e a enfermeira que teve a coragem de lutar por sua felicidade. Mas, principalmente, cresceu sabendo que amor verdadeiro não diminui quando é compartilhado. Ele se multiplica. Fim da história. Agora conta para nós o que achou da história e de onde você nos assiste. Se você gostou, deixe nos comentários sua opinião sincera. Você acha que Márcia tomou a decisão correta ao confrontar Ricardo? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.